Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você nessa manhã de sábado e que você esteja animado aí para esse ensino, para esse estudo que teremos juntos nesse momento. Amém? Então, encerrando a nossa lição desse trimestre, última lição do ano de 2020, nossa lição de número 13, onde nós viemos durante todo esse ano respondendo aí a perguntas difíceis baseadas aqui na Bíblia, né? Perguntas relacionadas à Bíblia, relacionadas a Deus, mas sempre buscando uma resposta bíblica para essas perguntas difíceis. E aí, o que você acha dessa última pergunta que a gente tem para responder hoje? Será que Deus pode ser considerado truculento lá no Antigo Testamento? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Paz, Senhor, pastora Frânio. A paz, Senhor, Adriana, a paz, Senhor, a cada um dos nossos irmãos. A gente está chegando ao final do ano, o último sábado do ano, 13º sábado. Deus é truculento no Antigo Testamento? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder, olhando aqui para a Bíblia. E como texto para a gente fazer uma oração e iniciar esse estudo, eu não vou fazer a leitura do texto base da lição, vou fazer a leitura de um versículo em Tiago, capítulo 1, verso 17, para iniciar o nosso estudo. Em nome de Jesus, nos diz assim a palavra do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Então, conforme Tiago nos apresenta aí, né, vamos buscar entender um pouquinho mais desse assunto. Vou pedir ao pastor que faça uma breve oração para que possamos iniciar esse estudo. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Deus, pelo ano que passamos. Ao chegar neste último sábado do ano, estamos aqui olhando para questões difíceis que muitas vezes se colocam, ó Deus, para a gente. E assim eu peço tua graça sobre essa escola bíblica, cada um dos teus filhos que está conosco para estudar essa lição de hoje, na tua palavra, ó Deus, nos ajuda a compreender, ó Deus, coisas que são maiores que nós. Por isso, ó Deus, pedimos teu Espírito Santo sobre essa lição, todo esse estudo, esteja conosco, nos abençoe e nos usa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E Amém. Você que está chegando aí, né, você que está acompanhando essa escola bíblica, né, envia sua saudação, envia seu comentário, você pode compartilhar também o link desse estudo bíblico de hoje. É isso aí. E aí, o que a gente vai aprender um pouquinho mais, né? O que a gente quer, qual é o nosso objetivo, o que a gente quer alcançar ao final desse estudo? Então, que eu e você, todos nós, possamos aí entender, né, que o nosso Deus, ele é tão harmonioso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e ele é um Deus justo e amoroso. Né? O nosso Deus não se contradiz, como essa palavra, essa leitura que nós fizemos inicialmente, não há dúvida quanto a ele, quanto às suas ações. Amém? E aí, então, o texto base aqui do nosso texto, do nosso estudo de hoje, diz o seguinte, em Deuteronômio 20:16. Todavia, quanto às cidades dessas nações pagãs, que o Senhor te dará como herança, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Aí muitas vezes, né, as pessoas se deparam com textos como este lá no Antigo Testamento e começam a se assustar, né, começam a questionar, e que Deus é esse? Será que tínhamos no Antigo Testamento um Deus sanguinário que ordenava a execução de povos inteiros, né? Como entender, né, às vezes, essas questões, um Deus que ordena que sejam exterminados todos os indivíduos daquele povo, sejam mulheres, sejam crianças, né, muitas vezes animais também. Então, como que a gente pode ligar essas duas ideias? De um Deus todo amoroso, né, do Senhor Jesus que manda dar outra face, e de um Deus que executa juízo de uma forma assim, né, tão severa. Amados, a gente vem nessa lição e o ponto ali que a lição, né, basicamente está pegando, vai estar... Será que a gente tem um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento? A gente vai ter... Será que eles são diferentes? Ou será que Deus age de forma diferente em cada tempo? Essa, muitas vezes, é uma questão, né? É uma questão. Dúvida. Logo no começo, aqui, nesse primeiro ponto, né, do Deus de amor,
vai levantar aqui o marcião, o marcionismo, que foi um movimento herético ali, liderado pelo Marcião. Foi ali pelo segundo século, mais ou menos no ano 144, ele foi excomungado da igreja. Ele tinha uma concepção, então, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não fecha as coisas. Então, a Bíblia não é. A Bíblia é essa revelação do Novo Testamento, e ainda assim, do Novo Testamento, ele tinha algumas seleções de livros que não faziam parte. Então, esse pensamento herético, a gente tem ali o primeiro registro com as ideias de Marcião. Ele foi excomungado da igreja, mas as suas ideias permanecem até hoje. A gente tem hoje uma teologia que apresenta um Deus progressivo. Existe uma coisa, que é a revelação progressiva de Deus. Deus ele vai se revelando aos poucos ao longo da história bíblica. E a plenitude da revelação que é nos revelada até então. Só na glória nós vamos ter uma revelação maior. A plenitude da revelação de Deus é o seu próprio Filho Jesus. E isso é uma coisa. Outra coisa é pensar que Deus é progressivo, que Deus foi mudando ao longo do tempo. E esse tipo de pregação é uma variação desse pensamento de Marcião, mas igualmente herético, como se Deus fosse um lá e é um aqui. A gente não tem isso. E também é importante a gente ressaltar e dar um estímulo para você que muitas vezes se depara com essa palavra, né? E às vezes fica com essa palavra, a gente diz assim, essas passagens, na verdade, né? Onde a gente vê, às vezes, o extermínio de um povo, ou como aconteceu no dilúvio, e aí você pode, né, se assustar, mas, irmãos, não desanimem. Que nenhuma dessas questões sejam dúvida para a gente continuar estudando, para a gente continuar buscando o entendimento da palavra e o conhecimento mais aprofundado de Deus, né? Então, não se deixe levar por essas dificuldades ou, às vezes, por textos ou passagens que você não entende. Busque, aí se você não entende, não desista, não retroceda, busque conhecer mais, busque entender melhor o que é aquilo. Tá bom? Para que a gente também não seja levado aí por orientações erradas, por ensinos distorcidos, ou aqueles que convém a gente. Eu não quero esse Deus aí que faz justiça. Eu quero um Deus só que me ama, que quer o meu bem, que faz só tudo de bom para mim. Então, nós vamos aprender aqui que nós temos um Deus muito amoroso, mas também nós vamos aprender que é um Deus justo. Então, às vezes, a gente tem a tendência de levar Deus para aquilo que agrada a gente. Quando a gente se depara, né, com esse tipo de passagem, de acontecimento, não, esse não é um Deus de amor, esse não é o Deus que eu quero servir ou que eu quero para a minha vida. Então é importante a gente conhecer verdadeiramente Deus e quem Ele é, tá bom? E aí, então vamos adentrar um pouco mais e a gente vai ver que tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles endossam aí essa imutabilidade de Deus, né, e a perfeição do seu caráter. Em Deus, como a gente leu em Tiago, reforço, não há variação e nem sombra de dúvida. Ele sempre foi, e será o mesmo. Irmãos, então a gente vai olhar para a Escritura e a gente precisa realmente olhar para a Escritura e tentar compreender Deus a partir da sua revelação. Não tentar colocar Deus, fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Nós não podemos, né, com ideias pré-concebidas, olhar para a Escritura. Nós devemos olhar para a Escritura na direção e no discernimento do Espírito Santo para a gente poder entender um pouco sobre isso. São pontos que são difíceis, né? A gente vai olhar para o escritor bíblico e nenhum dos escritores questiona a bondade de Deus. Deus trata as pessoas com misericórdia sempre. E quando Deus resolve exercer justiça, daí a gente vai estar olhando um pouquinho mais para frente. Mas Deus o faz quando chega um ponto, né, onde as coisas já ultrapassam a cota que Ele permitiu. Dessa forma, irmãos, então, quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vê que não existem também só relatos deste tipo, né? Relatos de extermínio ou de justiça mais pesada, vamos dizer assim, né? Que é o que muitas vezes a gente vai se assustar se a gente não entender exatamente por que
que isso aconteceu. E a gente vai entender isso nessa lição ainda. Mas também esse aqui é um momento, como o nosso primeiro tópico é um Deus de amor, a gente quer ressaltar que não existe só esse tipo de relato no Antigo Testamento, só de truculência, vamos usar o termo aqui, né, ou de justiça mais pesada. Não, o Antigo Testamento está cheio de textos que refletem e relatam a bondade de Deus. O caráter do Deus amoroso, né, que mostra aqui como Isso. Misericordioso, paciente, cheio de amor. Então ali, como o Salmo 103, verso 8 nos diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. E tem várias passagens aqui que você pode detalhar depois. Você pode ir na sua Bíblia e ler e entender. E outra coisa que precisa ficar clara é que a bondade divina, ela sempre esteve aí disponível para todos aqueles que desejarem, né, se achegar a Deus e a desfrutar do seu amor. Então ela existe desde sempre, desde a criação do mundo. Existe o amor de Deus para com o homem, né, para com cada um de nós. E basta a gente se achegar a ele. Então, o Antigo Testamento também mostra muito do amor de Deus, né? E a gente também a lição traz para nós que querer olhar Deus no Antigo Testamento só como um Deus mais pesado é a gente olhar de uma maneira parcial. E distorcida. Olhar Deus assim, no sentido de sanguinário. Vamos colocar o termo que muitas vezes é utilizado. Não, é sanguinário, da forma que ele fez e tal, e tal. Não, é olhar a Escritura só com um viés. Não sei com qual a intenção, mas quando você olha a Escritura como um todo, ela se complementa, ela é perfeita e revela esse caráter perfeito de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai, né, encaminhando este tópico primeiro, fala, né, que quem me vê, Jesus fala, quem me vê está vendo o Pai. Então estava claro que ele estava falando de Deus, da forma que foi revelado no Antigo Testamento. E só fazendo uma ressalva também, assim, talvez isso não esteja acontecendo, não aconteça com você quando você se depara com textos assim, mas talvez com pessoas que você conheça. Então esteja atento se talvez a pessoa, né, alguém que está conversando com você sobre esse assunto ou que tem esses argumentos não está levando isso como uma justificativa para não se comprometer com um Deus tão pesado, né, um Deus truculento. Então, muitas vezes isso pode ser um pretexto. Ah, não, esse aqui não é o Deus que serve para mim, então eu vou buscar outra coisa que me agrade mais. Então, veja se também não é uma desculpa para a falta, né, de vontade aí, de se submeter a Deus e a sua vontade, né? Então, a gente tem esse ponto levantado lá por Marcião, essa heresia que volta e meia se renova, esse ponto onde muitas pessoas que optam por descrer de Deus e da sua palavra vão levantar muitas vezes grupos de humor, seja muitos pontos, muitos aspectos do relacionamento com as pessoas que não são cristãs, a gente vai se deparar muitas vezes com essas justificativas. Então a gente não pode separar Deus do Novo Testamento. Talvez para você seja novo isso, né? Mas para essa heresia é antiga e às vezes você pode se deparar com ela, o Deus do Novo Testamento com o do Antigo. É o mesmo Deus, é a mesma revelação. Uma revelação que é progressiva, mas um Deus que é o mesmo, ele não é progressivo. Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, tal qual Jesus é. Então, é este Deus de amor apresentado na Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Esse é o mesmo Deus. Este é o mesmo Deus, e é isso que a lição traz aqui nesse primeiro ponto. O Deus de amor. A gente usa muito essa expressão, Deus é amor. Então, Deus é amor sempre, né? Então, isso tem que ficar claro e a gente tem... E o objetivo desse trimestre é que a gente saiba responder, né? Por que Deus é amor? E por que aconteceram essas coisas lá no Antigo Testamento? E, né, como justificar isso? Então, agora a gente vai entrar nesse segundo tópico, onde a gente vai aprender um pouquinho mais de por que Deus agiu dessa forma, nestas situações que a gente se assusta se olhar esses textos isoladamente, né, e não buscar entender qual era o contexto de tudo que estava acontecendo. Então, falando sobre o Deus de justiça, a lição vai trazer 2 pontos aqui para a gente, né? E em primeiro ponto, assim, a gente vai estar olhando aqui, ó, como que a gente vai entender eventos como a humanidade ser exterminada ali no dilúvio. Como que a gente vai entender, por exemplo, lá os cananitas
eles, na Terra Prometida, quando entra o povo de Deus, né, vindo do Egito, teriam que ser exterminados, o povo que vivia lá em Canaã. Como que a gente entende essas coisas? E claro que nessa lição a gente não vai poder entrar em cada aspecto, e a gente só mencionou 2, por exemplo, aqui, onde muitas vezes é questionado o amor de Deus em virtude das ações de justiça que ele fez. Mas dos aspectos que a gente tem aqui, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, a primeira verdade sobre o Deus justo, diz respeito então à degradação humana. As Escrituras mostram que após a queda, nós somos inclinados ao pecado. Toda a humanidade, nós somos inclinados ao pecado. A humanidade, então, sofre desses efeitos. Tem a mentira, temos as crises relacionais, ira, inveja, homicídios, os começaram a acontecer, a corrupção se alastrou por toda a terra. Isso só piora ao passar do tempo. Isso só piora. Da queda para cá, né? Isso que a gente mora, por exemplo, a gente mora na América Latina. A pobreza não é uma justificativa para a violência. Se você vai ver ao redor do mundo, as taxas de homicídio, às vezes de países em guerra, são menores do que as taxas de violência nos países aqui da América Latina. A gente vive num dos lugares do mundo mais violentos e a gente até, de certa forma, convive com isso, sabendo lidar com isso, né? Mas nos dias de Noé, a coisa era muito mais aflorada. A Bíblia traz para a gente, e aqui a lição nos relembra, que nos dias de Noé, então, ali... A maldade chegou a níveis insustentáveis. Era insustentável. É o que a lição traz para nós. Era insustentável. Daí Deus, ele exerce o seu juízo, o seu direito. Deus que dá a vida, Deus, né, tem o poder de tirá-la. E assim ele exerceu seu juízo, não sem advertir o povo, não sem dar chance para o arrependimento. Pois Noé pregou, né, quanto tempo ali, sendo, né, ridicularizado, né, sendo, né, ali tomado como louco, mas chegou o dia. E acho que uma coisa, muitas vezes a gente ouve falar assim, mas hoje tem muita maldade, a maldade hoje é igual daquele tempo. Não, a gente vê que tem muita gente boa, tem muita gente, né, praticando mal, muito erro aí, muita coisa ruim, mas ainda tem muita coisa boa. Tem muita gente ajudando outros, né? E o que a gente vê na palavra de Deus é que realmente naquele tempo era virado em maldade, né? Então, tanto que a gente vê que ninguém fora a família de Noé ouviu a sua pregação, né? Não tiveram outras famílias que vieram com ele para a arca. E a gente vê o tamanho da bondade de Deus porque ele mandou construir uma arca muito grande. Né? Então, Deus, ele queria e ainda quer que as pessoas se salvem, que as pessoas se aproximem dele e se arrependam. Né? Então, a pregação de Noé era pelo arrependimento, mas as pessoas não se arrependeram. Então, por quantos dias e dias Noé seguiu falando antes de Deus operar com a sua justiça? Então, é importante que a gente olhe todo um contexto, todo o texto, e não apenas um texto isolado, quando vem as águas do dilúvio e tudo é exterminado, né? Tirando o que estava na arca. Esse primeiro aspecto aqui nós falamos da questão de Noé, da arca, do dilúvio, né, as oportunidades que Deus deu. Dentro dessa mesma verdade aqui da degradação humana, a gente vê que Deus está exercendo juízo, por exemplo, lá com os cananitas. Olha só o que acontece. Os cananitas, eles tinham práticas abomináveis. Os níveis da maldade atingiram níveis insuportáveis, insustentáveis, mais uma vez. Incesto, infanticídio. Ali nós tínhamos necrofilia, entre outras perversões. Então Deus, ele estava usando agora o povo, né, o povo de Israel, para exercer juízo ali em relação aos cananeus, para que essa maldade não se perpetuasse, não se reproduzisse ainda em futuras gerações. Ali Deus pede para que fosse exercido o juízo, então, através do seu povo, Deus, né, coloca o seu povo como o executor desse juízo que ele manda. Imagina, irmãos, assim, hoje a gente às vezes se indigna por coisas muito menores, né? A gente já fica, como que isso pode acontecer? Olha, mas imagina tudo isso que acontecia com esse povo. Então a gente, aquele povo que está lá, Deus mandou exterminar. Mas olha o que esse povo fazia, quais eram as práticas dele, né? Imagina isso sendo multiplicado junto ao povo de Deus, né? Então existem os motivos, existem
né, os porquês das decisões que Deus mandava tomar, que Deus mandava fazer, né? Então é importante que a gente se aprofunde no texto. E se você, né, a gente está indo agora para a segunda verdade, mas eu reforço, se você tem dúvida, se você tiver dúvida lendo a palavra de Deus, não desista de entender, busque alguém para te ajudar, tá bom? E aí, como segunda verdade, o que nós temos? É a questão da paciência divina. Se Deus é justo, nós temos também um Deus que é paciente. Deus não exerce juízo sem paciência. O nosso Deus não é um Deus irado, do tipo, como a gente fica, né? A gente muitas vezes cega pela ira e ataca com o que tem pela frente ou quem está pela frente. Então Deus ele é justo a respeito da questão da maldade humana. Se a gente fica ali horrorizado com certas injustiças que acontecem, com a lei que não funciona, né, com um criminoso que sai impune, quanto mais Deus, justo e perfeito juiz que é. Então a gente vai olhar agora nessa questão da paciência divina, por exemplo, lá nos Cananitas, lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 16, nós vemos Deus ainda dando uma oportunidade. Ele suspende o juízo sobre os clãs cananeus por cerca de 400 anos, dando oportunidade para que se arrependessem e mudassem os seus maus caminhos. Ele foi paciente com a geração pré-diluviana também, ofereceu arrependimento pela pregação de Noé. Então, assim... E aí, assim, a gente tem uma prova aqui, né, de uma outra situação em que Deus voltou atrás, vamos dizer assim, né? Deus tinha um plano, olha, vou dar um tempo para esse povo, para eles se converterem, como foi com os cananitas, como foi o povo da geração de Noé, mas se eles não se converterem, a minha justiça vai se cumprir. Mas caso eles se convertam, se arrependam, eu os aceito, né? E até hoje é assim, o Senhor quer que a gente se arrependa e esteja na presença dele. Foi o que aconteceu com o povo de Nínive. Então, quando alguém pedir para você, me dá uma prova de que isso aconteceu. Se esse povo tivesse arrependido mesmo, Deus não teria mantido a sua ordem? Não, olha o que aconteceu, né? Jonas pregou e o povo de Nínive se arrependeu. E aí, né, foi aliviada em cima daquele povo, né, foi aliviada a justiça de Deus, porque houve arrependimento. Né, o juízo foi mudado. Juízo, isso, foi mudado essa é a o juízo. palavra. Então, assim, a gente, olhando para esses exemplos, a gente pode olhar para muitos outros, e são questões que são muito complexas, às vezes, para nós compreendermos. Então, assim, nós temos que ler a Bíblia, clamar pela orientação do Espírito Santo, e aí nós vamos ter questões, por exemplo, que são diferentes. Hoje a gente tem uma noção de juízo individual. A pessoa que fez o crime, ela tem que pagar pelo seu crime. Na antiguidade, a gente tinha um entendimento do povo. Coletivo, né? De uma questão coletiva de juízo. Então, e são questões que a gente, olhando com os olhos do século XXI, talvez a gente não compreenda como se entendia naqueles tempos. Então, por isso, nós, encerrando esse ponto aqui, partindo, né, para a parte final da lição, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que não temos essa figura de um Deus irado, truculento, sanguinário no Antigo Testamento e de um Deus amoroso, né, todo misericordioso, tão diferente do Antigo. Não. O Deus é o mesmo, só que não se pode colocar o que Deus não é. Deus é todo amoroso e Deus é justiça. Isso. Deus é amor, mas ele não vai deixar de exercer a sua justiça, né? Então ele jamais vai deixar de confrontar a maldade, ainda mais porque ele nos ama, né? Então quem ama, corrige, né? Cuida para que seja encaminhado da melhor forma, né? Então, e mais, como a gente falou esse último tópico, a gente vê por todos os exemplos que já houveram que Deus não exerce a sua justiça sem dar uma chance, né? Então isso tem que ficar bem claro para a gente, que todas essas vezes houveram chance de arrependimento, né, e elas não foram aproveitadas. Então a gente tem um Deus amoroso, mas que é justo e que também é paciente e nos dá oportunidades, como deu desde o início, desde a queda, né? Então a grande oportunidade que nós tivemos após a queda foi a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós. Então olha todo o plano que Deus tem para nós, né? Então Deus criou tudo perfeitamente, o homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus planeja
né, a Sua redenção, redenção através de Jesus. Trazer de volta os seus filhos. E a gente encaminhando então aqui para a defesa da fé cristã, os pontos finais, os aspectos finais dessa lição. Em primeiro lugar, a gente precisa celebrar. Deus continua sendo amoroso. Amém? Amém. Então, assim, não obstante a necessidade de exercer juízo sobre a terra, Deus, revelado no Antigo Testamento, continua sendo o Pai amoroso revelado na pessoa de Jesus. Isso daria assunto para uma outra lição, mas esse amor de Deus não é aquele que vai passar a mão na cabeça de toda maldade. É preciso haver arrependimento, mudança de vida, entrega da vida ao Senhor Jesus. Esse é o ponto, né? E a gente reforça, né, como a lição traz aqui, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer de exercer essa justiça dura. Ele não quer que ninguém se perca, né? Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Sim, sim. Mas vai depender do homem, vai depender de cada um de nós isso, né? Então Deus não é... Então esse movimento herético que muitas vezes vai pintar Deus como uma divindade intempestiva, né? Que tipo age no impulso, na raiva. Não, Deus não faz isso. Deus concede oportunidades. A gente só viu alguns casos, né? 2 casos com Jonas também, né? O arrependimento lá de Nínive, na pregação de Jonas. A gente viu no máximo 3 casos aqui. Esse assunto ele é amplo, mas a proposta dessa lição é responder perguntas difíceis. Então, a gente olhando para a Bíblia, a gente vai ver um Deus amoroso, que apesar de todas as nossas maldades, ele envia o seu Filho para morrer no nosso lugar, para levar a culpa que era nossa. A grande prova de amor do Senhor para conosco, né? Deu o seu próprio Filho para que a gente pudesse ter uma nova oportunidade de estar com Ele, né? Eternamente. Ele quer que os perdidos sejam salvos, Ele quer que eles escapem do juízo, por isso Ele enviou o seu Filho e todo aquele que nele crer não perece, mas tem a vida eterna. Então, se a gente pecar, nós temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. Qual que é a nossa contrapartida? É se arrepender e crer no Senhor Jesus. Se a gente precisa celebrar porque Deus continua sendo amoroso, o que a gente precisa fazer ainda? A gente precisa vigiar, porque Deus continua sendo justo. Deus continua sendo justo. A gente vai ver que o amor de Deus se revelou plenamente em Jesus. Mas a gente deve lembrar que o juízo divino vai se manifestar também em Jesus. Por Jesus. Jesus, ele advoga para os salvos, mas para os ímpios ele virá como juiz. Mas a boa notícia é que ainda há tempo, né? Que até a justiça final, esse juízo final, ainda há tempo. Há tempo de arrependimento, há tempo de se aproximar de Deus, há tempo de fazer a sua vontade, né? Para que a gente não fique nesse juízo, né? Não, exatamente. A gente não receba essa justiça, e sim a gente... Essa ira. Essa ira. Não, é isso, porque assim, a gente vai lá para Romanos, a ira de Deus está reservada para todos aqueles que praticam impiedade e injustiça, que é pecado, o pecado. Mas todos aqueles que são salvos por Jesus não vão passar por julgamento, eles só vão comparecer lá ao juízo final para receber a confirmação da salvação, não vão ser julgados em si. Sim. Então Deus ele executa e executou juízos ao longo da história, mas haverá o ponto do juízo final, sim, da condenação eterna. Os salvos não comparecerão ao juízo final em si para serem julgados. Eles comparecerão diante do tribunal de Deus para receber a confirmação da salvação que Cristo alcançou. Então, portanto, a gente precisa vigiar. No Antigo Testamento nós tínhamos uma noção, a gente vai ver com os profetas, eles tinham um entendimento do dia do Senhor, aquele que virá com justiça, aquele que restaurará a equidade, vai acabar com a iniquidade. Esse dia do Senhor, daí a gente vê com Jesus a revelação do reino de Deus que chegou. Eis que é chegado o reino de Deus. A era do já, mas ainda não, porque nesse período da primeira vinda de Jesus à segunda vinda, nós temos mais uma oportunidade de arrependimento para toda a humanidade. É isso, queridos. Espero que você se sinta mais confortável agora para explicar um pouquinho sobre isso, né? É uma rápida lição, então, mas aqui a gente tem, né, algumas sugestões de livros, né, onde você pode se aprofundar um pouquinho mais aqui no nosso desafio da semana. Se você tem interesse sobre esse assunto, busque conhecer mais. Se você tem pessoas à sua volta que questionam esse ponto, tem essa pergunta para fazer aí para você,
busque entender um pouquinho mais, tá bom? E aí a gente finaliza, né, resumindo que Deus é amor, é bondade, misericórdia, e isso não tem fim, né? Deus, ele sempre mantém os seus mesmos atributos. E o seu desafio nessa semana, então, é pegar aqueles textos bíblicos citados aqui na lição, que a gente falou antes, e olhar melhor cada um deles, e entender, buscar entender e também orar para que Deus envie para você, agora que você tem o conhecimento, para que Deus envie a você pessoas que têm essas dúvidas, para que você possa ajudá-las também, tá bom? Obrigada por esse estudo. Agora nós vamos fazer oração pelo estudo, né, para que o Espírito Santo continue nos ajudando, nos dando sabedoria e que também nos ajude lembrando no momento que a gente se deparar com alguém, lembrando desse estudo, lembrando, né, desse ensinamento, quando a gente se deparar com alguém que tenha essa dúvida. E também hoje vamos orar pelo Marrocos. No Marrocos tem um artigo do Código Penal deles que é abalar alguma coisa que pode abalar a fé de um muçulmano. Ou seja, se você, no Marrocos, interpelar um muçulmano falando de cristianismo, você corre o risco de ser processado criminal, né, e judicialmente, então. Então, que a gente possa orar para que haja aberturas na lei, liberdade para os cristãos pregarem. Irmãos, proibição de falar sobre uma fé contrária aos muçulmanos como lei, né? Então, é uma prática criminal você falar de Jesus no Marrocos, resumindo, né? Do tipo, não dá para dizer que é proibido ser cristão, mas é tolerado até. Tipo, se é cristão, você não fale disso para ninguém. Você fica na sua. É mais ou menos por aí. Quem é cristão tem dificuldades de encontrar uma igreja, tem qualquer liberdade de culto. Que a gente possa estar orando por esse propósito também. Vamos orar então? Deus maravilhoso, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos ao longo dessas 13 lições, ó Deus. Perguntas difíceis. Para a defesa da nossa fé, ó Deus, eu te peço, nos ajuda, Senhor, que no Teu Espírito Santo nós possamos continuar caminhando, tendo sabedoria do alto, ó Deus, falando, ó Deus, do Teu Evangelho do Reino, não temendo as perguntas difíceis, não porque tenhamos todas as respostas, mas que porque com sinceridade a gente procura, ó Deus, te servir da melhor forma e caminhar contigo num mundo, ó Deus, que rejeita muitas vezes as verdades do Evangelho. Nós clamamos, e eu clamo a Deus por cada um dos Teus filhos e filhas, assim como nós oramos pelos poucos cristãos que há no Marrocos, onde há falta de liberdade, ó Deus, para a pregação do Evangelho, nós clamamos, auxilia os líderes locais, permita, Senhor, que haja a oportunidade pela lei, ó Deus, brechas na lei, para que seja o cristianismo uma religião livre neste país, e nós rogamos, ó Deus, faz uma obra de salvação neste país também. Em nome de Jesus, dá forças aos cristãos que lá estão, e abençoa, Senhor, toda a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente encerra essa lição. Deixa eu pegar aqui. A gente está no próximo trimestre, começo de 2021, com esta lição aqui. Já no próximo sábado, né? Porque hoje é o último sábado de 2020. Então, daqui uma semana já estamos na nova lição. Uma igreja para a cidade. A gente vai olhar para os desafios de pregar o evangelho em grandes centros urbanos, tal qual a gente está morando. Muitos dos nossos irmãos vieram de contextos rurais, mesmo quando a cidade era lá pequena, né? A gente vai ver a gente vê, por exemplo, Tanguá, os irmãos mais antigos de Tanguá, aquilo era tudo mato, né? Vamos colocar assim, muitas ruas, né, surgiram e um crescimento. Hoje é um bairro desenvolvido, só para falar, por exemplo, do Tanguá. E hoje os nossos filhos já nascem num contexto urbano. Eu, por exemplo, já sou de uma geração, eu e a Adriana, que já nasceu dentro de um contexto urbano, né? Eu, uma cidade pequena, a Adriana na cidade grande, mas são contextos urbanos. Então, certas coisas que às vezes a gente fazia lá no passado, elas não funcionam do mesmo jeito que funcionam hoje. A gente tem que procurar meios de levar o evangelho para as novas gerações, dentro dos novos contextos. Por isso a gente fala para você, ó, ainda tem lições disponíveis. Você quer uma lição dessa, você pode estar indo na igreja ou no plantão, né? Na igreja do Gramados ou no plantão do Tanguá. Por enquanto você pode estar indo lá solicitar a sua lição. Tem alguma coisa aí no Tanguá, no Gramados tem mais, mas você pode estar pedindo para mim, pastor, eu quero uma lição dessa, você pode levar para mim? Eu vou lá e levo para você, tá bom? É R$12 ainda, né? Você pode estar participando. Não deixe de crescer no conhecimento mesmo em meio à pandemia. Deus abençoe. Não deixe de estudar, irmãos. Não deixe de se aprofundar na palavra de Deus. Isso ninguém tira da gente. E faz com que a gente permaneça mais reto no caminho, né? Que a gente não se desvie aí.
tá bom? É preciso estudar a palavra de Deus. A lição hoje é um pouco diferente, mas daqui a pouquinho tem o culto online e presencial na IAP Jardim Gramados, atendendo as nossas IAPs de Almirante Tamandaré e a todos vocês que queiram adorar conosco. Amém. 10h30 a gente se vê de novo. Daqui a pouco, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Tchau, tchau. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui para conversar um pouco com você a respeito de missão urbana. O mundo em que vivemos é um mundo urbano. De acordo com a ONU, 55% da população mundial vive nas cidades. E esse número só não é maior porque ainda as populações da Ásia e da África correspondem a menos de 40% de pessoas que vivem nas cidades. Contudo, nos demais continentes, nós temos cerca de 75% de pessoas vivendo em ambientes urbanos. Essa, por exemplo, é a realidade do Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Isso é significativo, porque aproximadamente 70 anos atrás, nós tínhamos apenas 30% dos brasileiros vivendo nas cidades. Esse número do contingente urbano aumentou significativamente. E a pergunta que fazemos é: será que toda essa mudança das pessoas, do ambiente rural, do campo para a cidade, altera a forma da igreja cumprir a sua missão? De acordo com aquilo que nós acreditamos, sim, altera. Veja, a missão da igreja continua sendo a mesma. O evangelho que a igreja prega continua sendo o mesmo. A tarefa imperativa dada por Cristo não mudou, mas as formas da igreja cumprir a missão no ambiente urbano, isso sim muda e é altamente desafiador. Esse envolvimento da igreja e dos cristãos para sinalizar o reino de Deus no ambiente das cidades é o que nós chamamos de missão urbana. E para falar sobre esse desafio, nós temos a alegria de apresentar para você a nova série de lições bíblicas para o primeiro trimestre de 2021. Uma igreja para a cidade. O desafio da missão urbana. Diante do desafio que temos de pregar o evangelho no contexto das cidades, nós trazemos essa lição para refletirmos sobre esse chamado de sermos uma igreja para a cidade. Existem muitas igrejas que são igrejas da cidade. Elas se parecem muito com a cidade. Elas se mundanizaram. Ao passo que existem muitas igrejas que são igrejas na cidade. Elas apenas figuram na cidade. Elas têm um endereço na cidade, mas não fazem nenhuma diferença, nenhum impacto nos locais onde estão plantadas. O nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, isto é, uma igreja que faz diferença no local onde está plantada, uma igreja que impacta positivamente a sociedade, o bairro e a cidade de maneira geral. Nas lições dessa série, nós teremos os 6 primeiros estudos apresentando a fundamentação da missão urbana e os últimos estudos tratando especificamente da atuação da igreja nas cidades, para ajudar-nos a pensar a como ser uma igreja para a cidade. A nossa oração, irmãos, irmãs e a todos aqueles que tiverem acesso a esse material, é que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma igreja para a cidade. Que a luz do Evangelho de Jesus e os princípios do Reino de Deus invadam as cidades onde nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e onde as nossas comunidades estão plantadas. Que Deus possa usar você nesse processo. Bons estudos e que Deus te abençoe.